Então, pessoal, hoje vamos conversar com o professor Miguel Lopes da Silveira, que vai conversar conosco, há uma prévia da sua palestra e do seu tema acerca de Thomas Mann e sua obra O Doutor Fausto. Então, eu vou começar, Miguel, te perguntando, né? Tem distinção, ou você faz uma distinção entre o romance católico e o romance com tema católico, e onde é que o Doutor Fausto e Thomas Mann se encaixa nisso aí? A gente pode perceber que a obra ela não traz muitos temas católicos mais tradicionais. Porém, a obra ela vai mostrar certos temas que são muito caros ao catolicismo, como a soberba, a sedução do mal, tudo isso ela vai estar dentro desse personagem, que já é um personagem lendário, o Dr. Fausto, e vai ser então reintroduzido na literatura com o Thomas Mann uma nova possibilidade de leitura. Pode entender o Dr. Fausto como um romance católico, mas não de tema católico. Não necessariamente a gente vai encontrar aqui elementos que são caros ao catolicismo. Apesar do narrador ele ser um narrador católico, mas de formação humanista, a obra ela vai trazer, vai abordar temas que são bastante interessantes para quem é católico e necessariamente também para as questões que a igreja levanta e trabalha. Assim. Então, nesse sentido, sim, a gente pode dizer que é um romance católico, em um sentido mais estrito da palavra. Desses diversos temas, Miguel, a gente poderia falar de vários desses temas que estão presentes dentro da obra de Thomas Mann, do Dr. Fausto, mas talvez um seja muito marcado. A gente estudando um pouco e tendo, né, contato, né, com a produção acerca da doutrina e da reflexão católica, inclusive na teologia, um tema que é muito forte é essa questão do livre-arbítrio, né? Inclusive existem algumas vertentes do cristianismo que não o catolicismo, que até deixam isso um tanto quanto diminuído. Se a gente parar para pensar, é uma questão até meio problemática, a questão do livre-arbítrio, por exemplo, dentro de uma vertente calvinista, com a questão da predestinação. E até se tornou uma categoria dentro dos símbolos literários, essa questão do pacto fáustico, justamente por causa da associação entre este personagem, né, que já é, como tu disseste, um personagem lendário, né, quase um tipo dentro da literatura, e em relação a ser pacto fáustico significar então um pacto com o demônio, com essa figura, com essa inteligência, né, maléfica, pervertida e pervertedora, que busca então danar as almas, né, levar as almas a perderem a sua felicidade eterna. E eu queria que tu comentasse um pouco, né, como é que é esse papel da literatura, tentando então mostrar as diversas possibilidades onde esse livre-arbítrio do ser humano pode ser empregado. Em específico, como é que isso aparece dentro da obra do Thomas Mann e do Dr. Fausto? Bom, o Dr. Fausto, como personagem, né, ele acaba extrapolando o tema de apenas um autor. Temos várias produções do Dr. Fausto, temos desde a obra anônima, que foi editada pelo Johann Spies, outras obras, por exemplo, a obra ela foi transformada numa peça de Christopher Marlowe. Goethe trabalhou com o Dr. Fausto. Além da música, tratar muito do Fausto, por exemplo, a ópera do Gounod. Mas a gente vê nesse tema do livre-arbítrio algo bastante interessante, porque é um tema que é bastante presente lá nos primeiros Faustos. Ele perde um pouco de força com o Fausto do Goethe e ele retoma uma questão bastante interessante no Dr. Fausto Thomas Mann, porque ele está muito associado à questão política, né? E aqui o questionamento que fica nas entrelinhas desse Dr. Fausto é justamente se esse livre-arbítrio ele pode ser utilizado para o mal. Esse pacto fáustico é feito, por exemplo, né? Como ele é um mito naturalmente alemão, esse Fausto, esse mito ele vai ser associado justo à
a esse pacto com o mal em si. E o mal aqui associado ao mal político, né, do período em que a obra está sendo produzida, na década de 40, associado ao nazismo, né. O Thomas Mann era um sujeito que se exilou nos Estados Unidos, primeiro na Suíça e depois nos Estados Unidos, então ele vai trabalhar com isso, ou seja, até onde o livre-arbítrio ele vai ser danoso, né, para o homem. E ele vai mostrar que esse livre-arbítrio ele é danoso em certos aspectos quando há esse pacto com o mal. Do mesmo modo, a gente pode perceber que a literatura é o reino do livre-arbítrio, porque no momento em que a gente lê uma obra literária, ali vão surgir múltiplas possibilidades que nós não vivenciamos, ou seja, quando eu leio um livro, eu vou fazer a leitura e vivenciar a partir dos personagens situações e dilemas que não estarão na minha vida, porque justamente por uma questão da natureza, a realidade. Sim. Então essa multiplicidade de vidas que tu pode, de situações que tu pode vivenciar a partir da literatura, de certa forma ela também vai te mostrar um pouco sobre quais questionamentos tu pode fazer na tua vida, introjetando esses dilemas dos personagens dentro de ti e fazendo com que tu faça uma reflexão justamente sobre as tuas ações. Eu acho que isso é um dos grandes benefícios da literatura, é justamente isso, de fazer o homem crescer no momento em que ele questiona essas ações, esses dilemas que estão aparecendo no seu na obra que ela está lendo, que ele está lendo, e faz com que ele questione, coloque em xeque toda essa liberdade que nos é dada, ou seja, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Né? E isso o Thomas Mann vai nos mostrar com o Dr. Fausto, e a grande literatura, eu acredito, que sempre traga esse benefício, esse colocar em xeque essas questões para o ser humano que acaba lendo. Assim. Tu levantaste uma questão que eu acho importante, tem até esse conto, né? A Fábula da Fábula, que fala disso, né? Que às vezes a verdade nos é apresentada de formas que nos assustam, e através da literatura, então, eu talvez possa julgar a mim mesmo na vida dos personagens. É por aí o pensamento. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Eu me penso no lugar daquele personagem e aquilo ali me faz pensar no meu eu concreto, e será que eu não em algumas vezes não acabei também fazendo o pacto fáustico, né, em outras situações da vida, né, porque dá a impressão isso, né, essa cupidez por algo a ponto de eu trocar a minha felicidade eterna, né, por aquele bem. Não é uma coisa que aparece da vida pra noite do cara, né? Uma hora o cara vai fazendo esses vários pactos com males menores até chegar num pacto com um grande mal. Eu não sei, aí no Dr. Fausto aparece essa construção? Sim, ela é bastante ambígua, assim. Enquanto que o Mefistófeles, lá na obra do Goethe, vai ser bastante presente, ele circula tanto por aquele mundo gótico alemão, quanto por aquele mundo da segunda parte, mais ensolarado, mais helenizado. Aqui o pacto fáustico ele é feito num momento um pouco de delírio, não querendo dar algum spoiler, assim, mas a famosa cultura dos spoilers, né? Ele vai acontecer num momento de dúvida, assim, onde a própria técnica do Thomas Mann faz que tu coloque em xeque o quanto daquilo ali que o personagem está vivenciando vai ser uma verdade, o quanto dessa conversa que ele tem com o mal em si vai ser verdadeiro, ou quanto daquilo vai ser uma ilusão da cabeça e da própria degradação física e moral desse personagem. É interessante cotejar isso com a coisa do... Você tem outras obras que mostram como essa coisa... Me lembrou muito agora o Oscar Wilde, o seu De Profundis, assim, quando ele vai fazer uma reminiscência de como a vida dele foi se degradando a partir do momento que ele foi concedendo coisas que ele não deveria conceder, aquele seu amante, assim por diante, né? É como se o diabo fosse o grande amante da humanidade, né? Sim. Ele vai concedendo coisas, vai se degradando, vai degradando o homem. Eu ia te perguntar uma coisa para finalizar. Poucas palavras,
tu acha que seria a grande novidade que Thomas Mann traz para esse tema deste personagem do Dr. Fausto? Tu comentaste por alto a questão da política. Tem outros aspectos, tu acha que também ele possa ser aí uma ampliação desse tema do personagem do Dr. Fausto? Tem algumas inovações que ele coloca, ele traz mais riqueza a esse personagem, justamente porque esse Fausto, ele vai ser um Fausto artista, ele vai ser um músico, né? E como músico, a música é algo bastante alemã, né? Esse músico alemão, ele vai inovar com técnicas do dodecafonismo, então ele vai trazer alguns questionamentos da arte moderna, essa arte degradada, né, que vai ser associado ao próprio personagem, que vai ser o nosso Fausto, no Thomas Mann. E além disso, além da questão política, do questionamento sobre o mal que era exercido na Alemanha com o Partido Nacional Socialista, a gente vê algumas questões bastante pessoais do Thomas Mann. Thomas Mann, por exemplo, ele era filho de uma brasileira, né? E a gente vai ver essa relação da mestiçagem permanente assim dentro da obra do Thomas Mann. E o mestiço, né, numa Alemanha nazista, ele era alguém rejeitado. Então, alguns questionamentos vão aprofundar e ele vai colocar algumas inovações bastante fortes, né? A gente tem um romance bastante extenso, né? Um Fausto bastante extenso, numa forma de romance, em que vai trazer algumas novidades aí no seu modo de problematizar a lenda do Fausto. Então, Miguel, agradeço muitíssimo nessa prévia que tu deu da tua palestra aqui no Congresso de Literatura Católica. Agradecemos a todos e esperamos encontrá-los no Congresso de Literatura Católica. Até mais.